Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal com análise de jogos de futebol. Mais uma semana se iniciando, que seja uma semana aí maravilhosa, abençoada, com ótimos resultados e ótimas análises. Pode ter certeza que eu dou sempre o meu melhor para entregar as melhores análises possíveis para você, tudo isso de forma 100% gratuita. Em falar em forma gratuita, na descrição desse vídeo tem um link com R$5 gratuito para você se cadastrar e iniciar no mercado de apostas esportivas. A única coisa que você precisa fazer é se cadastrar aqui. Isso mesmo, você precisa clicar no link e fazer o seu cadastro. Outra coisa, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu feedback, que é muito importante para o crescimento desse canal. Beleza? Vamos direto às análises dos jogos do dia dessa terça-feira de futebol. E vamos direto à análise do jogo 0-1, não poderia começar diferente, né? Jogo de Champions League nessa terça-feira, Napoli e Milan, é jogo válido aí pela Champions League, mas é um clássico italiano, isso mesmo, Napoli e Milan. O primeiro jogo, o Milan venceu por 1-0. Agora detalhe, você pode pensar que pelo fato do Milan ter vencido o jogo, que ele jogou muito melhor do que a Napoli, jogava em casa, etc, tal, tudo bem, mas eu acompanhei esse jogo, não vou dizer que eu assisti, porque eu realmente não assisti. Eu estava assistindo Real Madrid e Chelsea, mas estava com o computador do lado acompanhando esse jogo, acompanhando os gráficos, acompanhando os números. E pelos gráficos, pelos números, o Napoli foi melhor do que o Milan, mesmo perdendo a sua partida. Só para você ter uma noção, a Napoli teve 10 escanteios e o Milan apenas 3. Só isso daí já é um grande indicador que a Napoli atacou mais do que o Milan. Para esse jogo, a Napoli precisa vencer por um gol para poder levar a disputa para prorrogação pênalti, e o Milan precisa empatar para poder se classificar. Perdendo por um gol, aí a decisão ela ainda vai ser prolongada. Então, para esse jogo, o que é que eu analiso aqui? Napoli marcou 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos, o Milan marcou em 80% e não perdeu 80%. Para esse jogo, a minha análise é vitória da Napoli. A Napoli deve buscar a vitória desde o início da partida, o que pode ser interessante também para esse jogo é mercado de escanteios. Já que a Napoli jogando em casa e começando o jogo perdendo, já que perdeu a primeira partida, e esse é um jogo de 180 minutos, então vai precisar atacar desde o início. Mas a minha análise para esse jogo é vitória da Napoli em casa jogando contra o Milan, com a odd aí de 75% de retorno. Essa é a minha análise para esse jogo válido pela Champions League. Lógico, é um clássico, é um jogo dificílimo, pode dar empate, pode dar Milan, mas a minha análise é que a Napoli saia vencedora desse confronto. E vamos para a análise do jogo 0-2, é Chelsea e Real Madrid. Real Madrid venceu o primeiro jogo, abriu aí uma grande vantagem para o Chelsea, que o Chelsea, pelo amor de Deus, o time está muito, muito, muito mal. Vem de derrota para o Brighton, derrota para o Madrid, para o Real Madrid e derrota para o Wolverhampton. Depois empatou com o Liverpool, perdeu em casa para o Aston Villa e empatou em casa com o Everton, que briga para não ser rebaixado. A race do Chelsea realmente é muito ruim. Precisa de uma vitória para poder tentar levar esse jogo aí para uma prorrogação pênalti. Uma vitória por 2 gols. Vencer por 2 gols o Real Madrid, que é um dos times que melhor sabem jogar essa competição, vai ser uma tarefa dificílima. Eu, sinceramente, não acredito. Eu acredito, na verdade, é que o Real Madrid não saia derrotado desse confronto. O Chelsea ele vai precisar se expor muito. Tem uma defesa que está muito mal nessa temporada, contra um Real Madrid que pode jogar no contra-ataque na velocidade de Vini Júnior, Rodrigo, aí depois tem Valverde ali pelo meio, aí você pega um segundo tempo, entra um Asensio, dá um gás, é muito difícil ganhar desse Real Madrid. Ainda mais quando você começa o jogo perdendo por 2-0. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, Nesse jogo aqui, Chelsea, Real Madrid. Real Madrid ou empate, ele tá pagando 1,43, empate ou fora. Então é uma odd relativamente baixa e eu quero fazer uma entrada de uma unidade com vocês, por isso eu vou criar uma aposta. Vou trabalhar aqui mercado de escanteios, que o Chelsea vai precisar levar esse jogo para o ataque perigoso o tempo todo, mas também vai abrir possibilidade para o Real Madrid. Já falei em outras ocasiões que o Real Madrid
é uma das equipes que mais marcam escanteios na temporada. Então, mais de 7,5 escanteios é uma boa opção, é a entrada mínima aí de cantos. E hipótese dupla para ser empate ou Real Madrid não sair derrotado. Com isso, nós temos uma entrada aí com 82% de retorno. Real Madrid ou empate, mais de 7,5 escanteios. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite para esse jogo válido pela Champions League. Beleza? Espero que vocês curtam aí. Analisa também se esse é um bom palpite, se essa é uma boa análise. E o meu palpite gratuito para essa terça-feira de futebol é justamente nesse grande jogo válido pela Champions League, é Chelsea e Real Madrid. Coloquei aí que o Real Madrid não perde esse jogo, Real Madrid é o empate, e coloquei mercado de escanteios, mais de 7,5 cantos. O Chelsea vai precisar se expor, é um time que está muito mal, vem de uma race super negativa, joga contra um dos melhores times da atualidade. Acredito que o Real Madrid não saia derrotado desse confronto. Então, para esse jogo de Chelsea e Real Madrid ou empate, mais de 7,5 escanteios. Coloquei aqui uma unidade, a minha unidade é de R$1.000, uma odd de 1,82, ou seja, 82% de retorno, 1.000 para 1.820. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite. Dá uma analisada você também, não precisa entrar cegamente no palpite que eu mando, mas você pode fazer uma reanálise em cima do meu palpite, beleza? Entrada com uma unidade aí, mantendo a gestão, sempre muito importante. Esse é o palpite para essa terça-feira de futebol. Jogo 03 na tela, é Libertadores, é Internacional em casa contra o Metropolitanos. Isso mesmo, o Metropolitanos, que é um time da Venezuela, perdeu na sua estreia em casa para o Nacional do Uruguai e o Internacional conseguiu um empate ali no finalzinho contra o Independiente de Medellín da Colômbia. Inclusive eu mandei a entrada nesse jogo aqui mesmo no YouTube. Eu coloquei que o Internacional não ia sair vencedor daquele confronto. Tiveram vários comentários aqui, provavelmente de torcedores colorados, falando que eu tava maluco e que lógico que o Inter ia passar o carro em cima do Independiente de Medellín. Só que eu tinha acompanhado alguns jogos recentemente do Independiente de Medellín e era um time assim de muita força física e um time que dificilmente toma gols. Então tinha essa dificuldade aí para o Internacional jogando fora de casa. Para esse jogo, Inter contra o Metropolitanos, acredito numa vitória do Internacional, mas a odd está muito baixa, a 1,17. É um time que marcou gol nas últimas 10 partidas, em 100% dos seus jogos. Joga contra um Metropolitano que não ganhou nenhuma das suas últimas 7, levou gol nas últimas 6 e levou o primeiro nas últimas 5. E é justamente por conta desse contexto que eu acredito aqui numa vitória do Inter no primeiro tempo com a odd de 1,50. Acredito que o Inter vai começar pressionando desde o início da partida e pode encontrar o seu gol ainda no primeiro tempo. Então, para Internacional contra Metropolitano, jogo válido pela Libertadores, acredito numa vitória do Internacional ainda no primeiro tempo com 50% de retorno. Essa é a análise, esse é o palpite para esse jogo da Libertadores. E vamos ao quarto jogo analisado para essa terça-feira, é Fluminense contra The Strongest, é jogo válido também pela Libertadores. O Fluminense que, rapaz, para mim, hoje tá entre os top 4 times brasileiros. O time tá jogando muito, tá voando. Estreou no Campeonato Brasileiro metendo um 3-0 fora de casa. Estreou também na Copa do Brasil metendo um 3-0 no Paysandu. Meteu um 4-1 no Flamengo. Estreou pela Libertadores metendo um 3-1. Então, olhe que sequência absurda de overgoals para o Fluminense. O The Strongest venceu o River Plate por 3-1. Tudo bem que quando joga em casa tem que se levar em consideração a questão da altitude na Bolívia, mas o Fluminense tem um time melhor do que o The Strongest, tanto que essa cotação aqui ela tá bem esticada para baixo, né? 1,18, jogo de Libertadores. Não me agrada entrar nessa vitória do Fluminense seca a 1,18, apesar de acreditar sim na vitória do Fluminense. Temos aí o Cano, que eu vi uma estatística interessante que me chamou muita atenção. Diz que do dia 1º de janeiro de 2022 até a data atual, o Cano é o cara que mais marcou gols no mundo, inclusive à frente do fenômeno Haaland. Confesso que fiquei surpresa, mas tudo bem que o Haaland joga na Inglaterra, né, gente? Então vamos levar isso em consideração. Mas Fluminense contra The Strongest. Fluminense marcou o primeiro nas últimas 4, marcou 3 ou mais gols nas últimas 4, marcou gol em 90% dos seus jogos, ganhou 80% deles e teve over 2,5 nas últimas 4. Joga contra um The Strongest que marcou gol em 100% dos seus últimos 10 jogos,
marcou 2 ou mais em 70%, levou primeiro em 80% e levou gol em 80%. Também é um time bastante over. Para esse jogo, o melhor mercado que eu identifico é o mercado de over goals. Mais de 2,5 gols está pagando aí 57% de retorno. Dá inclusive para você trabalhar com a unidade seca nesse jogo. Coloca uma unidade ali para retornar 57%, pode ser interessante, é justamente nesse mercado que eu identifico o valor. Então, Fluminense contra The Strongest, a minha análise é over 2,5 gols com 57% de retorno. E para encerrar a nossa terça-feira de futebol, ainda temos o São Paulo jogando em casa pela Copa Sul-Americana, enfrenta o Puerto Cabello da Venezuela. São Paulo estreou bem na Copa Sul-Americana, venceu o Tigre por 2-0 fora de casa, um jogo que tinha aí muita tensão entre os times, entre as torcidas. Graças a Deus correu tudo bem lá na Argentina. Agora vai enfrentar o Puerto Cabello da Venezuela, time que estreou perdendo por 2-0 em casa para o Tolima da Colômbia. Nesse jogo é para o São Paulo vencer bem e ganhar mais confiança. O São Paulo que estreou perdendo no Campeonato Brasileiro para o Botafogo. No seu jogo de ida na Copa do Brasil empatou com o Ituano no Morumbi. Então o São Paulo precisa muito dessa vitória para poder aumentar a confiança dos seus jogadores, do seu elenco. Para esse jogo São Paulo e Puerto Cabello poderíamos trabalhar aqui alguns mercados. Diria aqui, mais de meio HT a 1,29 para fazer uma entrada múltipla pode ser interessante. Mais de 2,5 gols a 1,57 também pode ser interessante. O São Paulo pode buscar querer fazer aqui um certo placar mais elástico para poder ganhar saldo na competição. Mas o melhor mercado que eu identifico para esse jogo vai estar aqui, ó. Vitória no primeiro tempo para o São Paulo com a odd de 1,55, também dá para trabalhar aquela entrada múltipla. O São Paulo tem um time muito melhor, o Puerto Cabello é o líder ali do campeonato venezuelano, mas o campeonato venezuelano é um campeonato de, poderia dizer, técnica baixa, né? Respeitando, lógico, os times, mas não dá para comparar o futebol brasileiro com o futebol venezuelano. E os bons jogadores que de vez em quando aparecem na Venezuela acabam jogando fora da Venezuela. Então, não dá para comparar as competições. Para esse jogo de São Paulo contra Puerto Cabello, jogo válido pela Sul-Americana, a minha análise, o meu palpite é vitória do São Paulo no primeiro tempo com a odd de 1,55, 55% de retorno. E dessa forma encerramos mais um vídeo de análise, iniciando a semana aí com o pé direito. Deixei aquele palpite gratuito, faz a sua análise também, que é muito importante. Aqui é muito mais para te dar um embasamento para a sua análise, para a sua entrada, para o seu palpite. Hoje nós temos aí jogos de Champions League, Libertadores, tem muito jogo interessante, faça a sua análise. Cuidado com a Libertadores, que esse início de competição tem lá os seus detalhes, os seus percalços. Então, muito cuidado nesse início de competição. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí o seu comentário, o que é que você achou das análises do jogo dessa terça-feira. Espero vocês no vídeo de amanhã, isso mesmo. Amanhã tem vídeo novo com as análises dos jogos da quarta-feira. Abração e até a próxima.